Esta última história aconteceu com um amigo próximo. Não darei todos os detalhes por motivos que vou explicar. Ele trabalhava como mergulhador de manutenção, um trabalho pesado. Ele soldava tubulações submarinas, revisava estruturas, esse tipo de coisa. Anos atrás foi contratado para trabalhar numa mansão à beira-mar com pier privado. O serviço era reparar estruturas de sustentação sob a casa, como pilares submersos. Como era o novo da equipe, ficou com a parte mais suja. Ele tinha que descer com equipamento de mergulho, inspecionar visualmente, limpar corrosão com jato de pressão e verificar soldas com câmera endoscópica. Antes de mergulhar, um colega lhe deu um aviso estranho. Disse para não se assustar com o que veria, pois os donos tinham obsessão por esculturas de sereias e criaturas marinhas que estavam espalhadas no fundo, parecendo um cemitério submarino. Ele não ligou muito e desceu. A água era turva, gelada, a visibilidade ruim, mas ele se concentrou no trabalho. Só depois de um tempo, cansado, resolveu olhar ao redor. Foi aí que viu as esculturas de sereias, tritões com tridentes, figuras de adultos e crianças em poses estranhas. Todas estavam cobertas de algas, mas ainda visíveis à luz da lanterna. O que o deixou apavorado foi uma sereia sentada numa rocha, com a cauda enrolada e a cabeça virada de lado, olhando à distância. Era tão detalhada que parecia real. Ele se aproximou e a coisa virou a cabeça de repente. Seus olhos brilharam e então saiu nadando rapidamente para as profundezas. Meu amigo quase entrou em pânico, mas tentou manter a calma para não hiperventilar com o regulador. Ele subiu à superfície pálido, mas fingiu que estava tudo bem. O trabalho pagava muito bem, e ele não queria arriscar a demissão ou parecer louco. Só anos depois, numa noite de bebedeira, contou para mim e alguns amigos. Nós acreditamos que existem pessoas muito ricas que escondem sereias como um luxo excêntrico. Afinal, é difícil acreditar que não existam, considerando a quantidade de relatos de avistamentos. E essa é a história. Gostaria que permanecesse anônima e parabéns pelo conteúdo do canal. Olá a todos que me ouvem ou me leem. Meu nome é Manuela e lembro-me bem de como tudo começou. A notícia da minha gravidez chegou de repente, com aquela mistura de nervosismo e alegria que a gente não sabe bem como lidar no início. Pedro, meu marido, segurou minha mão e disse que o melhor era irmos para o interior. A casa de uma tia estava vazia fazia tempo e ela nos ofereceu para ficarmos lá enquanto o bebê nascia. Não pensamos muito para aceitar. A casa não era grande nem moderna, mas para mim parecia suficiente. O telhado era de telha e o piso de cimento. As paredes estavam pintadas com cal e, embora simples, transmitiam frescor. Havia apenas um quarto, separado da sala por uma cortina, e a cozinha era pequena, com apenas o necessário. Eu gostava de olhar para fora porque nos fundos se estendia um quintal enorme, cheio de plantas, e um aroma fresco que mudava conforme a hora do dia. Não havia vizinhos por perto, só terrenos baldios e mato ao redor. No começo, tudo parecia ir bem. Durante os meses de gravidez, a casa se sentia leve. Havia uma calma que me fazia agradecer a cada dia. Pedro saía para trabalhar e eu ficava tranquila, cuidando de mim e pensando no que viria. A gestação não foi fácil. Houve dias de cansaço, de medo de que algo desse errado, mas ter meu marido por perto me ajudava. Ele fazia o que podia para me manter serena. Quando nosso filho nasceu, a quem chamamos de Gilberto, senti que minha vida tinha mudado pela raiz. O parto teve suas complicações, mas graças a Deus o menino chegou bem. Na semana seguinte já estávamos na casa da minha tia, com aquele pequeno que mal abria os olhos. Os primeiros dias foram normais. Gilberto chorava às vezes, como qualquer bebê.
As noites em claro eram pesadas, mas também nos enchiam de uma emoção que nunca havíamos sentido. Era como se tudo o que tínhamos vivido antes ficasse para trás e começássemos do zero. Eu passava horas observando seu rostinho pequeno e suas mãozinhas frágeis. A segunda semana depois de trazer Gilberto para casa foi diferente. Tudo o que antes parecia leve começou a mudar pouco a pouco. No início foram coisas pequenas que tentamos não dar importância. A primeira foram os barulhos no telhado. À noite, quando já estávamos deitados, ouvíamos passos correndo pelas telhas. Eram de criança e parecia ir de uma ponta a outra. Às vezes se ouvia um salto e depois um arrasto que durava vários segundos. Meu marido saiu mais de uma vez com uma lanterna para o quintal, mas nunca encontrou nada. Eu tentava me acalmar, dizendo a mim mesma que talvez fossem gatos ou algum animal que tivesse subido pelas árvores. No entanto, aqueles barulhos eram intensos demais para serem de gato ou de macaquinhos. Dentro de casa também começaram a acontecer coisas estranhas. Em várias noites, quando tudo estava em silêncio, ouvíamos claramente algo correndo de 4 patas de um canto a outro. O som era rápido, como se fosse um animal grande se movendo com força. O barulho vinha da sala e atravessava até a cozinha. O estranho era que nunca se via nada, nem sinais de que algum animal tivesse entrado. Quando eu ficava sozinha com Gilberto, havia momentos em que ouvia um som suave, quase delicado. Eram as bolinhas do chocalho do bebê. No começo pensei que talvez fosse o vento, mas não fazia sentido, pois ele sempre estava sobre uma mesa ou dentro do berço improvisado. Mais de uma vez vi meu filho dormindo tranquilamente na rede, enquanto a poucos passos dali, o chocalho soava com um movimento lento. Eu ficava imóvel, observando, esperando que fosse coincidência, mas não era. Foi por esse tempo que a sensação de que não estávamos sozinhos começou a se tornar mais forte. Pedro dizia que era normal os bebês chorarem de noite, que não havia nada de estranho em Gilberto se agitar ou acordar várias vezes, mas eu sabia que não era a mesma coisa. Havia noites em que parecia lutar para dormir, como se algo não o deixasse descansar. Eu o abraçava, o embalava e ainda assim demorava muito a se acalmar. Gilberto dormia em uma pequena rede que tínhamos pendurado no meio da sala. Eram tempos difíceis, então Pedro teve que fazer isso e amarrá-la com firmeza para não haver risco de soltar. A rede era prática, porque de qualquer canto da casa podíamos vigiá-lo. No começo parecia uma boa solução, mas logo se tornou outra fonte de preocupação para mim. Havia noites em que a rede se movia mais do que era para se mover. Não era um balanço suave como o que se faz com a mão, era um vai-vem mais forte. Os dias seguiam iguais, com a rotina de cuidar do bebê e do básico da casa, mas quando caía a tarde eu já não me sentia segura. Com o passar dos dias, até os nós que fazíamos para segurar a rede começou a me preocupar mais do que os barulhos e o choro do Gilberto. Eu sempre conferia porque tinha medo de que se soltasse. Pedro a havia pendurado no meio da sala e eu mesma vi como ele apertou as cordas com força. No entanto, várias vezes encontrei os nós desfeitos. Mais de uma vez amanheciam soltos, como se alguém tivesse passado a noite mexendo neles. Naquela mesma tarde, junto com meu marido, decidimos benzer a casa. Trouxeram água benta e juntos percorremos os cômodos. Rezamos enquanto aspergíamos paredes, janelas e até o chão. Durante aquele momento senti um certo alívio. Pensei que talvez a casa voltasse a ser tranquila como antes. Era de tarde e eu tinha Gilberto dormindo nas costas, preso com o pano de carregar. Caminhava de um lado a outro dentro da casa, arrumando algumas coisas no quarto, quando senti um movimento estranho. Foi apenas um lampejo, algo que percebi de relance debaixo da cama. Pensei que podia ser um rato ou uma sombra, mas o coração começou a disparar. Abaixei-me devagar, cuidando para não acordar o bebê,
e o que vi embaixo me gelou por inteira. Não era um animal nem uma sombra. Era a figura de uma criança pequena com um corpo magro e miúdo. Mas seu rosto não correspondia a uma criança. Tinha a face enrugada, com uma expressão velha e cansada. Gente, aqueles olhos eram enormes, de um azul intenso que brilhava e estavam fixos em mim, como se me estudassem. Naquele instante o quarto ficou muito estranho. Não consegui me mover e senti as pernas fraquejarem. Os olhos daquela coisa me atravessavam. Um nó subiu à garganta e o único som que saiu de mim foi um grito. Gritei com todas as minhas forças e, sem pensar duas vezes, saí correndo de casa, com Gilberto ainda preso nas costas. Não sei como meus pés me levaram até o quintal, pois minhas mãos e meu corpo inteiro tremiam. Abracei forte meu filho enquanto o choro se prendia na minha garganta. Depois de alguns segundos, com medo, voltei o olhar para a porta. A casa estava em silêncio. Aproximei-me, olhei para dentro e não havia nada, nenhum sinal daquilo que eu tinha visto. O quarto estava vazio, e tudo em seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Não foi sonho, tampouco uma sombra. Juro pela minha vida. Depois do que vi embaixo da cama, não quis mais ficar sozinha, e caminhei com Gilberto nos braços até a casa mais próxima. Não era tão perto, então tive que atravessar um bom trecho de terra, mas naquele momento não me importei. Ao chegar, bati forte na porta e quase de imediato a vizinha saiu. Ela me olhou surpresa porque eu estava cansada, com o menino preso ao pano e os olhos cheios de lágrimas. Contei-lhe o que tinha acontecido. Disse que estava arrumando coisas no quarto quando vi movimento debaixo da cama. Enquanto falava, tive medo de que pensasse que eu estava louca ou inventando tudo por cansaço, mas não foi assim. Quando terminei, ela segurou meu braço e disse que se não fosse uma pessoa, podia ser um duende ou até mesmo o Curupira. Explicou-me que esses seres buscam crianças pequenas, que aparecem sobretudo em casas afastadas das pessoas. Segundo ela, o que vinha acontecendo na casa tinha explicação. Os passos no telhado, os barulhos correndo dentro, o chocalho que se movia sozinho e até os nós desfeitos da rede. Tudo apontava para alguém ou algo que estava tentando se aproximar do meu filho. A vizinha perguntou se Gilberto já estava batizado. Naquele momento senti um aperto na garganta porque ainda não tínhamos feito isso. Pedro e eu pensávamos em esperar mais um pouco, organizar tudo com calma, mas não consideramos que isso pudesse ser um problema. Ela me alertou que era urgente, pois provavelmente aquele ser queria levá-lo. Disse que quando uma criança não está protegida, é mais fácil para essas coisas tomá-las. Voltei para casa com mais medo do que nunca e contei tudo a Pedro naquela mesma noite. No início ele se mostrou incrédulo, achava que era cansaço da minha mente, mas quando viu a seriedade com que falei, entendeu que não era invenção. Decidimos não esperar mais. Nos dias seguintes procuramos padrinhos, pessoas próximas de confiança, e preparamos uma cerimônia simples na igreja ali perto. Não houve festa nem nada grande, apenas o necessário. No dia do batizado senti algo diferente. Não sei como explicar, mas enquanto o padre derramava a água sobre a cabeça de Gilberto e fazia o sinal da cruz, senti um alívio profundo. Saímos da igreja com o menino nos braços e naquela mesma noite o ambiente já era outro. O ar estava limpo e o silêncio da casa voltava a ser de paz, não de ameaça. Com o passar dos dias confirmei que tudo havia mudado. Nunca mais ouvimos passos sobre o telhado nem barulhos correndo dentro. O chocalho permanecia imóvel e os nós da rede nunca mais apareceram desfeitos. Era como se tudo o que vivemos tivesse ficado para trás. No entanto, dentro de mim algo não se foi completamente. Nunca mais deixei Gilberto sozinho, nem por alguns minutos. Durante todo o ano em que vivemos naquela casa, o vigiei de perto. Dormia com ele, o carregava enquanto fazia as tarefas, e sempre que o colocava na rede,
ficava observando até que adormecesse e permanecesse quieto. Não importava que o lugar tivesse voltado a ser de paz. Não importava que meu marido dissesse que já estava tudo bem. Dentro de mim ficou gravada a certeza de que alguém tinha tentado arrancá-lo de mim. E esse medo, embora mais suave, me acompanhou por muito tempo. Eu estava visitando alguns parentes durante uma viagem que estava fazendo pelo meu país. Eles moravam em uma cidade por onde eu ia passar, mais ou menos na metade do trajeto, então pensei que seria bom vê-los e passar um tempo ali. Reservei um Airbnb na cidade. Era apenas uma casinha típica de subúrbio, nada muito chique ou especial, só um lugar para ficar por alguns dias. Cheguei bem tarde, então acho que já eram 11 da noite. Eu tinha recebido um e-mail do dono mais cedo, com o código de acesso e tudo para entrar. Enquanto eu tirava algumas coisas do carro na garagem, fiquei um pouco alarmado com um homem que se aproximou bem atrás de mim. Era Marlon, o anfitrião. Eu tinha ficado na garagem por menos de 1 minuto e não esperava encontrar ninguém ali fora tão tarde. Ele começou a conversar casualmente, oferecendo ajuda para carregar algumas coisas até a porta, e também me mostrou a casa por dentro. Eu estava cansado demais para ser confrontador, mas achei estranho ele estar ali. Na verdade, nunca tinha encontrado pessoalmente nenhum anfitrião de Airbnb antes. Tentei me convencer de que ele só queria ser gentil, pois talvez eu fosse um dos primeiros hóspedes dele. Ele fez um tour rápido, chegou até a me mostrar o quarto antes de se despedir e descer as escadas. Comecei a desempacotar um pouco, mas na verdade só estava esperando o cara ir embora para poder descansar. Pensei que se descesse enquanto ele ainda estivesse por ali, ele poderia puxar mais conversa, o que eu realmente não queria. Depois de alguns minutos percebi que não tinha ouvido nenhum sinal de que ele tivesse saído, como o barulho da porta abrindo ou fechando, então desci rapidamente para ter certeza. Não vi ninguém. Então tranquei a porta, peguei o que faltava no carro e voltei para o quarto. Já estava tarde, então só terminei de organizar as coisas e fui dormir. Na manhã seguinte, encontrei meus parentes, mas só passei algumas horas com eles. Voltei para o Airbnb por volta do meio-dia e fiquei assistindo TV até a hora do jantar. Saí para pegar algo rápido para comer, mas quando estacionei na garagem e fui até a porta da frente, percebi que estava destrancada. Achei muito estranho, porque nunca esqueço esse tipo de coisa, ainda mais em uma cidade estranha, num imóvel alugado. Na mesma hora me veio à mente o dono e o quanto ele tinha sido invasivo na primeira noite. Mas aquilo parecia uma invasão ainda maior, então tentei me convencer de que talvez fosse só distração minha. Abri a porta e entrei chamando com atenção. Ninguém respondeu, todas as luzes estavam apagadas, então fechei a porta e segui com minha noite. Coloquei a comida na mesa da sala, liguei a TV e já me preparava para passar o resto da noite ali, quando algo chamou minha atenção. Um barulho do outro lado da casa. Parecia algo batendo na parede. Virei a cabeça e olhei para o corredor, mas sabia que não veria nada. Mesmo assim, até hoje acho estranho como fiquei tão fixado naquele único som. Não era nada tão chamativo, mas que me deixou em alerta. Senti que precisava descobrir o que era, ou que deveria ter cautela mesmo depois de ouvi-lo só uma vez. Levantei do sofá e fui até o cômodo no fundo da casa, que parecia ser uma salinha de leitura ou algo assim. Não tenho certeza, mas era um espaço pequeno, com um sofá e uma mesinha de cabeceira. Só isso, sem janelas, sem enfeites ou TV. Muito simples e vazio, o que já dava uma sensação estranha. Acendi a luz e fiquei observando o ambiente, com aquela sensação de desconforto, até perceber outra coisa. Atrás do sofá,
Um pouco acima do encosto, havia uma linha na parede. Olhei melhor e acabei movendo o sofá para o lado. Era uma porta. Não uma porta comum, mas uma portinhola de uns 80 centímetros. Se eu não tivesse ouvido o barulho e procurado com atenção, nunca teria notado ainda mais escondida atrás do sofá. Senti um mal-estar enquanto tentava abrir, mas estava trancada. Só que não havia fechadura do lado de fora, então tinha que estar trancada por dentro, o que não fazia sentido algum. Alguma coisa em mim dizia que havia algo muito perturbador atrás daquela porta e que eu não conseguiria me sentir seguro ali sem saber o que era. Mas também não podia simplesmente arrombar. Peguei o celular e liguei para o número do anúncio, o de Marlon. Pensei que se ele reagisse de forma estranha, aparecesse ali de repente, ou se eu tivesse uma sensação ruim, eu iria embora na hora. Fui até a janela da frente e olhei para fora enquanto ligava. Já estava escuro, mas eu queria estar preparado caso ele aparecesse do nada, como na primeira noite. O telefone chamou até cair. Liguei de novo. Tentei várias vezes por alguns minutos até desistir. Sinceramente, não sabia o que fazer. Era difícil entender se eu estava exagerando ou se deveria confiar no instinto e ir embora. Voltei até a salinha e fiquei encarando a porta por um tempo. Enquanto pensava, pressionei levemente a madeira sem intenção real de abrir. Mas dessa vez ela rangeu e se abriu. Não estava mais trancada. Coloquei a cabeça pela fresta e a única luz vinha do cômodo, mas deu para ver uma escada de madeira antiga descendo para um porão inacabado. Não dava para ver o fim, era a escuridão total. Mas o que me fez gelar foi o trinco do lado de dentro da porta. Era daqueles de deslizar manualmente. Ou seja, alguém tinha acabado de destrancar por dentro. Senti o sangue sumir do meu rosto. Afastei-me na hora, horrorizado, sem conseguir pensar. Havia alguém dentro da casa comigo? Meu corpo inteiro tremia enquanto caminhava pelo corredor. Quase todas as minhas coisas estavam no andar de cima. Eram só 2 malas, e eu poderia arrumá-las em 3 minutos. Subi correndo, joguei tudo dentro das malas do jeito que deu, mas a paranoia não deixava eu parar de olhar para a porta do quarto, esperando que alguém aparecesse a qualquer momento. Quando terminei de fechar a última mala, ouvi um rangido no corredor. Olhei igual doido, mas não vi ninguém. Estava muito difícil manter a calma, mas eu sabia que precisava sair dali imediatamente. Peguei as 2 malas e comecei a descer correndo, esperando que alguma porta se abrisse de repente. Consegui chegar até a porta da frente, corri e com as mãos ocupadas nem me preocupei em fechá-la. Mas nem 3 segundos depois, antes mesmo de chegar ao carro, ouvi a porta bater com força. Isso confirmou meu pior medo. Entrei no carro e saí dali o mais rápido que pude. Mais tarde, já em um hotel, tentei ligar e mandar mensagens para o Marlon. Ele nunca respondeu. Pessoalmente, acho que ele tinha um porão escondido embaixo da casa, onde ele ficava. Talvez para me espionar ou para algo ainda pior. O mais estranho é que depois que descobri a porta, ele simplesmente desapareceu e não respondeu mais nada. Provavelmente saiu escondido enquanto eu tentava ligar. Mas o que ele pretendia fazer depois que descobri? Não tenho ideia. Dependeria do que ele estava escondendo lá embaixo. Sinceramente, acho que se eu tivesse descido aquelas escadas e descoberto a verdade, ele nunca teria me deixado sair daquela casa. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Por si só, os cachorros já me dão muito medo. Isso ficou em mim desde os 12 anos, quando eu vinha de patins do parque e um cachorro saiu do nada e me mordeu. Desde então, mesmo que não latam, basta eu ver um para me sentir em perigo.
E o que isso tem a ver com a história? Bom, depois você vai entender. Um dia eu estava no metrô viajando pela linha 3. Entrei na Estação Paulista, pois tinha combinado de me encontrar com uma amiga para tomar café da manhã. Acabamos esticando a conversa num café da região da Consolação e só fomos embora no meio da tarde. Eu voltei para casa por volta das 5, antes que a chuva desabasse. Ela foi de ônibus e eu peguei o metrô. Havia muita gente na rua e os trens vinham lotados, então decidi fazer o que às vezes faço para ir mais confortável. Segui até a estação terminal da Barra Funda para voltar sentado até o meu destino, no lado oposto da linha. Esse foi o maior erro da minha vida. Sim, consegui assento, mas me sentei ao lado de um senhor muito estranho. Ele tinha um cheiro forte, não só de suor, mas de algo rançoso, uma mistura óleo velho com coisa podre. Ele carregava uma sacola preta grande que parecia pesada e ainda atrapalhava no banco. Dela também vinha um odor desagradável, diferente do homem. Em poucas estações o trem já estava cheio. Claro, era dia de pagamento, todos voltando do trabalho e querendo escapar da chuva. Não lembro se foi na República ou na Sé, mas o trem parou e ficamos uns 5 minutos sem abrir as portas. As pessoas começaram a forçar o mecanismo querendo sair, mas lá fora policiais impediam. Diziam que havia um problema do lado de fora. Mas não, o problema estava dentro do vagão. Notei que nem todos perceberam, e a maioria foi pega de surpresa, distraída no celular ou conversando. Bom, os policiais se alinharam diante de uma porta, liberaram a saída de quem queria descer e retiraram alguns que atrapalhavam. O que fariam depois não era coisa para acontecer com muita gente dentro. Eles entraram com cães grandes, pretos, nervosos, farejando o chão de um lado para o outro. Eu fiquei imóvel assim que os vi. Senti o rosto esquentar e o coração disparar. O homem ao meu lado também ficou tenso, olhando para os cachorros como se já o tivessem reconhecido. Então ele enfiou a mão na sacola preta e tirou algo. Não consegui ver direito, mas logo senti o peso daquilo dentro da minha própria bolsa. Quis impedi-lo, dizer algo, mas travei. Entre os cães se aproximando e o cheiro forte ao redor, comecei a entrar em choque. O sujeito fingiu que ia se levantar para se misturar com os que saíam, mas foi o único a se mover. Os policiais e os cães já vinham direto em nossa direção. Um dos cães enfiou o focinho na sacola dele. Nem precisaram revistar, bastaram algumas cheiradas para o policial confirmar. Em segundos levantaram o homem do assento com violência, como se arrancassem o banco junto. As portas se abriram de repente. Tiraram o sujeito, o empurraram contra a parede da plataforma, torceram-lhe os braços e arrancaram a sacola de suas mãos. Um dos policiais assobiou e segundos depois o aviso ecoou no alto-falante. Atenção, fechamento das portas. Eu tremia e enfiei a mão na minha bolsa para tirar o que ele tinha colocado. Temia encontrar uma arma, drogas, qualquer coisa que me comprometesse. Mas o que toquei me fez pular. O grito escapou antes que eu pudesse segurar. Todos me olharam e forcei um sorriso nervoso, como se fosse apenas um susto. Mas não. Dentro da minha mochila havia uma mão fria, pesada, com dedos rígidos e dobrados. O homem tinha enfiado uma mão real na minha bolsa. Não podia gritar de novo para chamar os policiais de volta, e se abrisse a boca, só vomitaria de nojo e medo. Na minha cabeça, a pergunta se repetia. E agora, o que eu faço? Por que eu? Pensei em jogar no chão, mas imaginei a cena dela caindo, os gritos, e os olhares me acusando como se eu mesma tivesse cortado. Engoli seco, apertei a bolsa contra mim e rezei para chegar logo. Segui com as pernas bambas e a boca seca. Caminhei quase sem ar, abraçada à bolsa. Pensei em jogar a mão num vão do corredor, mas não tive coragem. Também não podia chegar em casa com aquilo.
Cada vez que via um policial, sentia que minha hora tinha chegado. A pressão e a paranoia me travaram, mas continuei assim até a estação perto da minha casa, no extremo da Zona Leste. Subi correndo, desci as escadas em disparada e só desacelerei quando cheguei a umas 6 ruas de casa. Lá, sem ninguém por perto, tirei a mão da bolsa e a joguei num canteiro. Não percebi os cachorros que estavam ali e o baque os chamou. Em segundos foram cheirar o que tinha caído. Encontraram a mão quase ao mesmo tempo em que eu me afastava. Eles começaram a rosnar, brigando entre si pela mão como se fosse um osso. Puxavam, mordiam, e da casa em frente uma mulher saiu e soltou um grito horrível. Entrei em casa sem fôlego e minha mãe perguntou: "O que foi?" Quis contar, mas a garganta travou, como se tivesse um caroço de abacate. No fim, acabei contando. Ela ouviu tudo séria, sem me interromper. Assim que terminei, pegou minha bolsa com cuidado, como se o que havia dentro pudesse mordê-la. "Vou ter que dar um jeito nisso. Vai lavar as mãos." "Melhor, vai tomar banho." Dei 2 passos em direção ao banheiro quando ouvi o grito dela e voltei correndo. Dentro da bolsa ainda havia outra mão, mas com unhas imensas e a pele mais escura. Ela nunca me disse o que fez com aquilo. Em casa não havia onde enterrar nem como se livrar sem chamar atenção. Nunca mais perguntei, mas desde aquela noite, sempre que ouço cachorros latindo desesperados à distância, a imagem daquelas mãos volta à minha mente. Também penso que foi errado ter ocultado tudo isso, mas fiquei com medo. Meu nome é Carlos, sou peruano e sempre sinto a necessidade de escrever um relato que aconteceu comigo. Na verdade, foi junto de vários amigos e meu irmão, já há alguns anos. Como uma pessoa cética, esse foi o meu momento para compreender que existem coisas muito estranhas, mas, sobretudo, é preciso ter respeito pelas coisas que desconhecemos. Essa é uma história que várias pessoas pudemos contar e sempre coincidimos porque aconteceu com todos nós. Tudo começou em 2010, quando vários amigos e eu decidimos alugar uma cabana em Jalisco, no México, que fica a pouco mais de 1 hora de Guadalajara. Queríamos descansar e passar ali o feriado prolongado. Naquele tempo, todos nós éramos estudantes, por isso tivemos que procurar um lugar barato para passar esses dias. Éramos um total de 12 pessoas e conseguimos uma cabana com 3 quartos, um embaixo, onde dormiram 3 pessoas, e 2 em cima, onde os demais se acomodaram. O primeiro dia correu muito bem, mas algo estranho aconteceu. Deixamos nossas coisas nos quartos e saímos para comer. Apenas um amigo ficou para tomar banho. Ele contou que, enquanto escovava os dentes, viu pelo espelho do banheiro alguém passando atrás dele. O banheiro tinha um espelho do qual era possível ver a escada da cabana. Ele não quis se aprofundar nisso, embora já não houvesse mais ninguém na cabana. Simplesmente ignorou e o dia seguiu normalmente. À noite, já com alguns tragos de álcool, começamos a contar histórias de terror, mas mais para zombar, e depois praticamente passamos a desafiar. Falávamos que se houvesse algo ali, que se manifestasse, que algo acontecesse para podermos acreditar. Tínhamos aquela típica valentia que a festa entre amigos dá, um grande erro, como podem imaginar. Nessa mesma noite, outro amigo que dormia sozinho com a namorada, viu à luz da lua a silhueta de uma pessoa ao lado da cama, como se alguém estivesse parado os observando dormir. Ele se assustou tanto que se cobriu com o lençol como quando somos crianças. No dia seguinte, fomos caminhar pelo povoado e visitar a cachoeira. Então ficamos fora umas 3 ou 4 horas. Ao voltar, percebemos que a cabana estava aberta. Discutimos se alguém havia esquecido de trancar, mas o mais estranho era que todas as portas dentro da cabana estavam abertas.
Me refiro à geladeira, despensa, banheiros e cozinha, como se alguém tivesse entrado para roubar. Mas nada tinha sido levado. Todas as coisas estavam ali, inclusive meu notebook que eu havia deixado sobre a mesa porque precisava entregar um trabalho na segunda-feira. Já à noite todos estávamos reunidos na sala, tomando cerveja e tequila, ainda em clima festivo, quando no banheiro de cima ouvimos a descarga ser acionada. Ficamos em silêncio, menos eu, que por alguma razão gritei: "Pega leve aí, cara!" Foi meu jeito de zombar de tudo o que estava acontecendo para tentar tirar a importância, para que não perdêssemos o controle, mas ninguém riu ou reagiu. Por mais que tentássemos evitar, o medo já estava bem instalado em todos nós. Nessa noite, enquanto dormíamos, um amigo viu alguém entrando no quarto grande, em cima, onde estávamos 7 pessoas em beliches. Ele disse que a silhueta se aproximou de mim, ficou ao meu lado por um momento, se inclinou para perto de mim e depois foi embora. Eu não senti nada porque tenho o sono muito pesado, mas quando meu amigo me contou no dia seguinte, só consegui dizer: "Pois da próxima vez me acorda, por favor." O segundo dia foi mais tranquilo. Comemos num restaurante, passeamos a cavalo e houve até uma discussão forte por apostas. Mas chegou a terceira noite, a maldita terceira noite. A essa altura já tentávamos brincar com o que havia acontecido e dizíamos que cada dia era pior que o anterior. Inclusive, como o filme Atividade Paranormal tinha acabado de estrear, comentávamos que parecia que estávamos vivendo a própria história do filme. Mas nada nos preparou para o que ocorreu naquela noite. Todos fomos dormir e, devido ao que havia acontecido nas noites anteriores, decidimos trancar a porta do quarto. Eram mais ou menos 3 da manhã, quando, em meio aos meus sonhos, ouvi alguém me chamar baixinho: "Carlos, Carlos, acorda." Meio desperto, vi que era meu amigo. Ele disse: "Alguém quer entrar no quarto." Olhei para a porta e vi a maçaneta girando bem devagar, até que a porta começou a se abrir lentamente. O medo me paralisou naquela mesma hora. Só consegui chamar outro amigo para se preparar. "Luiz, abre os olhos, Luiz." Ele acordou, viu a porta e apenas disse: "Quem está tentando entrar?" Então a porta parou de se mover e uma estranha calma invadiu o quarto. Segundos depois, ouvimos algo ou alguém descendo correndo pela escada, batendo contra a parede com força. O som foi tão forte que parecia estremecer toda a cabana. Isso durou pelo menos uns 30 segundos, até que a janela do banheiro bateu com violência, como se tivesse quebrado em pedaços. Dessa vez todos acordaram, e meu irmão foi o primeiro a perguntar o que havia acontecido. Eu disse que alguém tentou entrar no quarto. Ele pensou de imediato que era um ladrão, mas quando tentou abrir a porta para sair e verificar, não conseguiu movê-la. A porta estava travada, como se alguém a estivesse segurando do lado de fora. Meu irmão, que é muito forte, apoiou as pernas e finalmente conseguiu abrir. Os outros se levantaram assustados e confusos. Com muito medo, decidimos revisar a cabana. Em um armário que não havíamos aberto, encontramos um crucifixo de quase 1 metro de altura, enorme e muito detalhado. Achamos estranho, mas resolvemos colocá-lo no corredor. Não sei. Naquele momento sentimos que isso podia nos ajudar. Quando tentamos dormir, já em silêncio, ouvi algo dentro do quarto, como se alguém caminhasse entre as camas, arrastando os pés. Eu, com medo, fechei os olhos com força e encolhi as pernas, como quando somos crianças e nos escondemos debaixo do cobertor. Nesse momento, senti o colchão do beliche onde eu dormia afundar, como se alguém tivesse subido nele. Senti que me seguravam pelas pernas e tentavam me puxar para baixo, mas devagar, como se não quisessem me acordar. Eu gritei. Vocês não imaginam como gritei. Meus amigos levantaram correndo, assustados, acenderam a luz, mas não havia nada. Depois disso, decidimos dormir todos juntos, apertados em um mesmo quarto.
Então os golpes começaram lá embaixo, perto da porta, mas dentro da cabana, como se alguém enfurecido socasse as paredes. Ao amanhecer, enquanto os vizinhos despertavam, ouvimos cães latindo sem parar em direção à nossa casa. Não foi por 1 minuto, mas por quase meia hora. Era como se soubessem que havia algo ruim lá dentro conosco. Antes de voltar a Guadalajara, revisamos a cabana para recolher os supostos vidros que haviam se quebrado. Parece loucura, mas não havia nada. A janela do banheiro estava intacta. A única coisa estranha era que no segundo quarto, aquele que deixamos vazio, as cobertas e travesseiros estavam jogados em um canto, como se alguém tivesse os arremessado para lá, formando um ninho. Isso foi a gota d'água, então o jeito foi pegar nossas coisas e ir embora. Não queríamos passar nem mais 1 minuto ali. Como dado adicional, os que dormiam no quarto de baixo garantem que viram a silhueta de alguém subindo as escadas. Isso é um detalhe que só soubemos vários dias depois. Olá, sou Diana e quero compartilhar minha história. Desde que me lembro, minha família sempre foi extremamente reservada em tudo relacionado ao paranormal. Na minha infância, nossa casa foi abençoada por 2 padres e também por uma vizinha que fazia limpezas. Sempre que eu perguntava à minha mãe por que faziam esses rituais, ela evitava o assunto e nunca me respondia. Meu pai é caminhoneiro e fica ausente por dias, às vezes saindo para trabalhar altas horas da noite. Lembro-me que quando eu tinha 8 anos, minha mãe sofria de insônia e eu gostava de fazer companhia para que ela não se sentisse sozinha. Às vezes ficava com ela, outras vezes apenas me mantinha acordada. Uma noite, em que o sono me venceu e eu dormia, ouvi uma voz muito maternal dizer meu nome. Logo depois, senti mãos muito suaves e delicadas acariciando meu rosto. Faziam isso com muito cuidado, mas estavam extremamente frias. Acordei de repente com uma voz forte gritando meu nome do andar de baixo da casa. Abri a porta do quarto e caminhei até o corredor onde ficavam as escadas. Enquanto caminhava, ouvia a televisão se ligando e desligando lá embaixo, como se alguém estivesse trocando de canal. Apressei-me para descer as escadas, pensando que minha mãe estava lá embaixo vendo TV, talvez precisando de algo. Mas precisei descer apenas 3 degraus para perceber que tudo estava escuro. Nem mesmo a televisão estava ligada. Fiquei apavorada e me virei para correr de volta para o meu quarto. Assim que comecei a subir, a TV se ligou novamente lá embaixo. Olhei para trás e vi, sentado em frente à televisão, um menino que virou o rosto para mim e sorriu. Era um menino que eu nunca tinha visto antes. O medo foi tão grande que fiquei paralisada. Não me lembro como voltei para minha cama, mas assim que cheguei lá, comecei a rezar enquanto tentava dormir. Não consegui contar a ninguém o que me aconteceu naquela noite. Na madrugada seguinte, estávamos nos despedindo do meu pai, que ia trabalhar, quando de repente nós 3 ouvimos uma voz que nunca tínhamos escutado antes. Ela dizia: "Mamãe, mamãe, vem." Minha mãe cometeu o erro de responder e de ir até onde ouvimos a voz. Eu já tinha ouvido falar que nunca se deve responder a uma voz desconhecida dentro de casa. E nisso, vimos a silhueta de uma criança correndo ao fundo da casa. Desde então, coisas inexplicáveis continuam acontecendo. E sim, continuamos vendo aquele menino. Uma pessoa que lê cartas nos disse que se trata da alma de uma criança que, de alguma forma, se prendeu ao meu pai durante uma viagem e veio com ele. Mas não sabemos como, quando, ou se essa situação um dia vai terminar.